E aí, enfim, eu descobri que era um problema de paternidade, eu estava com problema com meu pai, e lá eu descobri o poder do perdão, e eu me relacionei melhor com meu pai, a gente construiu uma história bem legal, e aí acho que foi ali que eu resolvi bastante questões emocionais, e questão de entender a minha identidade, entender a minha autoestima, e aí dali em diante foi onde eu não parei mais. E aí eu percebi uma demanda e comecei a atuar como analista de perfil comportamental e mentor de pessoas. Eu tenho uma empresa de eventos há 20 anos e eu comecei a ter dificuldade de se relacionar comigo mesmo, para entender, né, como que eu cheguei onde eu cheguei, o que estava me fazendo bem no meu mundo de negócio, né, que era o mundo de eventos. E eu comecei a entrar numa certa depressão. E isso quem percebeu, engraçado, foi a minha esposa, né? Ela que teve essa visão, ela viu que eu estava meio desmotivado, não era por falta de resultado, que quanto mais eu fechava trabalho, mais eu ficava chateado, eu não queria fechar negócio. Então eu declinava ao contrário de avançar. E aí, até entender o que estava acontecendo, foi bem difícil. E aí nós fomos para um treinamento em São Paulo, de 4 dias de imersão. E lá eu me apaixonei, e aí entrei, acabei fechando uma grade completa lá de formação de coach, analista de perfil comportamental, mas focada justamente para entender qual que eram os meus paradigmas, os meus problemas. E lá eu me encontrei, que foi muito produtivo e importante para me chegar onde eu cheguei. Cara, então foi sua esposa que viu que você não tava legal, você já não tava mais com aquela alegria de antes dentro da sua empresa. É a sua empresa, né? É, minha empresa. Então, e foi dentro de casa. Dentro de casa. Ela percebeu que eu andava muito reclamando. E aí, enfim, eu descobri que era um problema de paternidade, eu tava com problema com meu pai. E lá eu descobri o poder do perdão, e eu me relacionei melhor com meu pai, a gente construiu uma história bem legal. E aí acho que foi ali que eu resolvi bastante questões emocionais e questão de entender a minha identidade, entender a minha autoestima, e aí dali em diante foi onde eu não parei mais. E aí eu percebi uma demanda e comecei a atuar como analista de perfil comportamental e mentor de pessoas. Bacana. É interessante você falar que esse toque veio, né, de dentro de casa, né, que a sua esposa conseguiu identificar esse problema com você, né, mas ela já estava nesse meio, ela já conhecia, ela já tinha um conhecimento sobre o que poderia te ajudar, ou como é que foi? É engraçado, eu falar minha esposa é muito fácil. Ela foi funcionária do Banco Itaú, né, trabalhou 26 anos lá. Então ela já participava de treinamentos lá interno, e quando a gente namorava ela falava que eu não sabia jogar, que eu precisava aprender a jogar. Na época do namoro, você precisa aprender o jogo de pessoas. Eu não entendi o que era isso, 22 anos de idade. O que pode ser isso? Eu sei que eu tomava uma de porrada, cara. Então ela já tinha acesso ao autoconhecimento, já tinha essa vertente, né? Porque a própria empresa que ela trabalhava já forçava o funcionário a passar por esse processo de treinamento, de inteligência emocional, inteligência para vendas. Então ela já tinha essa visão, né, de um profissional talvez desmotivado. Ela é gerente geral, ela trabalhava com pessoas. Então acho que ela identificou ali eu como um dos possíveis depressivos profissionalmente. E aí ela sinalizou, inclusive foi ela que comprou a imersão, tudo lá escondido, ela não me falou. E aí eu fui parar lá no Expo Center Norte e não sabia pra onde eu tava indo, nada. E chegou lá, eu falei, pô, o que é isso? Ela falou, não, vamos ficar... Tava perdido. Perdido. Aí, cara, foi demais. As primeiras 2 horas foi difícil entender, mas quando eu conectei lá, aí foi até hoje, 5 anos. Mas ela tem a visão, assim, a minha esposa tem uma inteligência emocional muito bem alinhada e resolvida. Agora me conta, o que você ouviu aí nessa mentoria que te fez ficar, pô, cara, é isso? Eu vou melhorar através disso? Como é que foi esse processo todo? Então, uma das coisas que acontece lá na imersão, primeiro é elevar o nível de consciência, né? Então, a primeira coisa é você estar lá de coração aberto e receber a mensagem e não julgar no momento, mas lá falou muito de autorresponsabilidade, né? Que é você não terceirizar os seus problemas para os outros, não culpar governo, não culpar seu chefe, não culpar o cliente, culpar a crise, não tem culpa. Existe você montar um plano diante da sua necessidade. Você está passando por um problema, você tem que resolver. Você não tem outro caminho, é a regra 10-90, né? Você já ouviu falar a regra 10-90? 10% o que acontece com você e 90% é o que você faz com o que acontece com você. Então isso foi bastante, até hoje machuca, porque às vezes você está com um problema muito difícil, às vezes você fala, não vou conseguir sair desse problema aqui, mas sempre tem um caminho, e se você não sabe como sair, você vai ter que achar quem te ajuda a sair. Eu aprendi que até para os problemas que são seus, às vezes você não vai terceirizar, mas você pode buscar alguém que te ajude, seja um mentor de pessoas, seja o psicólogo, seja seu vizinho, seja quem for, desde que seja apta e esteja alinhada realmente com respeito ao seu problema, e você consegue. Mas uma das coisas mais importantes foi isso, a autorresponsabilidade. Certo. Quando você fala de autorresponsabilidade,
você quer dizer que se você faz alguma coisa que pode ser um problema, seja na sua profissão, né, em qualquer parte da sua vida, você tem que assumir aquilo. Assim, exatamente. Você não pode procurar outras pessoas envolvidas naquilo, você tem que assumir o teu BO. Assuma. Você sabe que você tem esse problema, independente se você foi ferido por outra pessoa, mas você deixou acesso para essa pessoa entrar na sua vida. Então não é culpa da pessoa. Eu já fui várias vezes na minha empresa, passado para trás por próprios parceiros que eu confiava, e às vezes, pô, cara, os caras falam, pô, não, se eu fosse eu fazia isso, aquilo. Eu falei, não, cara, eu fiz o meu papel de confiar e o deles de me trair. Então, a responsabilidade era de quem? De cuidar, era minha. A responsabilidade de aceitar, de não monitorar quem estava dentro da minha empresa, era minha. E o cara fez o que tinha que ser feito. Então, ele fez o papel dele, conseguiu o sucesso dele de me trair, de levar algo que não era dele, tá tudo certo. Aí a autorresponsabilidade tem o quê? O que eu faço agora? O que eu faço depois disso? Agora eu vou filtrar. Quem realmente pode acessar esse meu ambiente? Só pessoa de confiança? Tá tudo certo. É assim que eu vou agir agora. Vai ser checklist, o material que sai tem que ser anotado, na hora que devolver tem que ser conferido novamente, porque é a única forma de eu ter o controle sobre isso. Então, eu não posso dizer, pô, o cara me traiu, agora eu vou lá atrás. Não, já foi. Eu sou muito disso. Eu seguro essa onda, mas levando o aprendizado. Uma das coisas muito importantes que eu acho que é o mais forte, foi quando eu tinha um entendimento que meu pai e eu, a gente não se relacionava bem. Era uma imaginação criativa minha, que eu achava que meu pai não me amava, eu também achava que não tinha que amar ele. E aí no treinamento falou, cara, autorresponsabilidade. O pai que você quer, é você que tem que conquistar, é você que tem que construir. Ele não tem obrigação de entregar o jeito que você quer que ele seja. Então o que você quer dele, você constrói para tirar dele. E aí foi quando eu pratiquei o perdão, e aí tive um relacionamento com meu pai de 2 anos, poucos 2 anos, foi na pandemia, né? Pedi perdão, fiz tudo que tinha que ser feito, independente. Isso partiu de você. De mim, independente do que me falaram dele. Fui sequestrado na época, eu fiquei 16 anos sem conhecer meu pai. Eu fui conhecer meu pai com 16 anos de idade. Saí de São Paulo para Salvador. Então, entrei numa casa estranha. O amor que eu esperava talvez não existia. O amor que eu também achava que tinha também não existia, porque eu não fui criado com ele. Mas isso foi construído em 2 anos, que fazem 4 anos. E depois desses 2 anos de construção de relacionamento, meu pai faleceu. Então, a missão foi cumprida. Assumi minha responsabilidade, ele ficou feliz, eu também. E resolvi grandes problemas e dei exemplo para minha filha. Então é isso, a autorresponsabilidade é nunca esperar que o outro faça o que você quer, que você acha que tem que ser feito. E nem que você seja agradado, que a sua empresa tem que funcionar como você quer quando você depende de outra pessoa. Não, você tem que construir tudo que você quer hoje e fazer seu plano de ação, sua estratégia para poder tirar o máximo de ganho com tudo, né? Na vida pessoal, que eu falei do meu pai, na profissional.